Olá, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Calbi Paiva, missionário brasileiro, trabalhando aqui nos Estados Unidos, e estou falando aqui de Charlotte, Carolina do Norte. Nós coordenamos o projeto missionário Igreja para Todas as Nações. E o Conexão ID é um programa que visa integrar aqueles que saíram para fazer missões e os que precisam sair para fazer, ou então aqueles que ficaram e precisam ajudar os que saíram para que o trabalho dos que saíram se torne mais fácil, mais efetivo, mais produtivo. E sempre aqui nós estamos transmitindo informações de caráter missionário, de interesse de todos os cristãos que pretendem, que visam, que vislumbram com a igreja mais abrangente, com a igreja mais eficiente, para a conquista dos perdidos da terra. Bem, eu estou com a Bíblia aberta na carta aos Hebreus, não se sabe por certo quem foi o autor da carta aos Hebreus, e por isso que nós dizemos da carta aos Hebreus, né? Hebreus capítulo 12, versículo... vamos começar do versículo 1 até o versículo 4, para que você entenda bem. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição. Vou repetir. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resististes até o sangue, até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Temos lido até o versículo 4, conforme havíamos anunciado. Ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Aqui, a Bíblia Sagrada está nos falando, está nos mostrando a grandeza do caráter deste combate que devemos fazer contra as forças do mal. Se você é cristão, se você está nesta terra, você precisa tornar-se um combatente, se você já não é, um combatente contra o mal, um combatente contra o pecado, um combatente contra as injustiças, um combatente contra a impiedade. E nós resolvemos dedicar os últimos anos de nosso ministério, começando em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, nós estamos em 2021. Para combater a omissão missionária, porque a omissão missionária, ela é um mecanismo que foi engendrado no inferno e impede a igreja de conquistar os confins da terra. A igreja que se tornou tão forte nos últimos anos, tão rica, tão preparada, com muitos seminários, com muita tecnologia, com muitos prédios suntuosíssimos. Porém, a igreja não conseguiu cumprir o seu papel, que é chegar aos confins da terra, conquistar os territórios que faltam ser conquistados e as criaturas que faltam ser conquistadas. São poucos os líderes de igrejas que se importam em compreender o resultado das estatísticas que mostram que 37,5% dos habitantes da Terra e dos territórios da Terra ainda precisam ouvir, pela primeira vez, sobre a mensagem que a igreja ficou
com a responsabilidade de anunciar. Isso é muito grave porque o tempo está passando, os sinais estão se cumprindo, a vinda do Senhor está próxima e, pelo fato da igreja não ter conquistado os confins da terra, não ter cumprido a sua missão, muitas coisas podem acontecer e, na verdade, já estão acontecendo. A primeira coisa que está acontecendo é que, nos últimos anos, a igreja tem gerado muitos recursos. Recursos que vêm através dos dízimos, das ofertas, que entram nos cofres das igrejas através de cada culto, onde são coletadas essas ofertas. São feitas muitas solicitações, são dados muitas orientações sobre a maneira que o crente tem de contribuir, são feitos muitos apelos de todas as formas para que haja as contribuições, e tem havido. Há ministérios milionários, há pastores milionários, há ministérios que gastam com as suas atividades terrenas, em acúmulo de patrimônio, que torna-se em suas cidades realmente um ponto turístico, não é? Então, toda esse glamour, toda essa arrogância com as construções, nós chamamos, com a ampliação da zona do conforto, depõe contra as necessidades dos campos missionários, onde existem calamidades, onde existem obreiros ao nível da miséria, precisando de apoio, precisando de ajuda, clamando por ajuda, e essa ajuda não chega. E a consequência disso é que os perdidos da terra, eles deixam de ser alcançados, porque os missionários não conseguem ter as condições de chegar onde eles estão. E até em muitos lugares onde tem missionários trabalhando, disponíveis, pessoas que deixaram em suas pátrias seus trabalhos, suas oportunidades de sucesso profissional para dedicarem-se à obra missionária. Quando eles chegam no campo, eles não têm uma coisa muito importante, que é o tempo disponível para que possa pregar, para que possa falar a mensagem àqueles que precisam ouvi-la. Então, a consequência disso é que pessoas deixam de ser alcançadas. Porém, existe um outro problema que é causado na zona do conforto. Por quê? Porque vem os escândalos do abuso financeiro que ocorre. Por exemplo, esses dias eu vi um pastor que estava arrogantemente dizendo: olha, nesta igreja vai ficar proibido alguém sair para pregar na outra igreja. E se for pregar, eu disciplino do hall de membro. E se for o obreiro, também disciplino, numa arrogância tremenda. E eu fiquei pensando, eu digo, puxa, seria tão bom se cada obreiro que tem toda essa arrogância tivesse uma experiência missionária no exterior, porque sabia modificar o tom da palavra. E depois eu fiquei sabendo, e aliás, já sabia antes, esse dito pastor, ele administra uma igreja que tem mais ou menos uma entrada de 3 milhões de reais por mês, e ele ganha 10% disso, são 300 mil reais por mês o salário do pastor. Ele ganha 10 mil reais por dia. Fica muito fácil a pessoa se sentir a última bolacha do pacote e determinar doutrinas ridículas. Vai lá, eu te disciplino. Seria muito bom que tivesse uma experiência missionária, porque eu lembro-me a primeira vez que eu estive fora do Brasil, que eu fui ao Canadá, em 1993, e eu cheguei lá, fui muito bem recebido pelo pastor Joaquim dos Santos, meu amigo, pastor, missionário, obreiro da Seara do Senhor, e ele já estava trabalhando, plantando a Igreja Assembleia de Deus de Toronto para a comunidade imigrante lá, fazendo um excelente trabalho. E ele disse: olha, Calbi, quando a gente sai do Brasil, a gente aprende a valorizar uma alma. Uma alma tem muito valor e dá muito trabalho para ser alcançada. E depois que eu vim no campo missionário, comecei a dar os meus primeiros passos, plantando igreja, eu digo, o pastor Joaquim dos Santos tinha razão. Porque, por exemplo, quando eu estava pastoreando igrejas no Brasil, você fazia a pregação no final de semana, vem 10, 12 pessoas, e você ora por ali, depois no próximo domingo mais 10, 12, 15.
existe uma abundância. E no campo missionário tudo é mais difícil, diferente, é mais oneroso, mais desgastante, e você realmente aprende a valorizar uma alma. Agora, imagine Jesus, que morreu para salvar a humanidade perdida. Quanto ele não valoriza uma alma? Porque uma alma significa tanto para todos os sofrimentos de Jesus, o sacrifício de Jesus, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, é muito fácil, por exemplo, para um obreiro que está no alto da sua pampa, ganhando 10 mil reais por dia, dizer, não, vai pregar na outra igreja, te disciplina. É muito fácil, é muito fácil. Agora, quando a pessoa consegue entender a necessidade dos campos missionários e quão difícil é para conseguir uma alma, ele não corta assim rápido. Vai que eu te disciplino, disciplina. É porque existe aquele monopólio denominacional e, coitado, as pessoas incautas estão ali com medo de tudo que lhe oferece, aceita tudo, não reclama de nada e fica ali humilhado. É terrível isso. E nós precisamos mostrar a realidade da igreja no mundo. Quando uma igreja precisa sair do seu quintal para alcançar os confins da terra, não é a evangelização vertical desenfreada que tem ocorrido nos últimos anos, mas a evangelização horizontal, que permite que o evangelho saia de uma cultura para alcançar outras culturas através de seus mensageiros, que devem sair apoiados por uma igreja que prepara, envia e mantém os seus obreiros, para que, com esta manutenção, eles tenham tempo livre para falar, para pregar. E quando nós observamos esta outra parte de como deve se proceder a evangelização horizontal da igreja, aí nós trocamos o tom, aí não se disciplina por qualquer coisa, vai lá, te disciplina, visitou uma igreja, disciplina. Isso é ideia de jirico, isso é pastor arrogante que nunca teve uma experiência fora, é alguém que está acostumado apenas a quanto é que tem no cofre aí, ó. É terrível isso. E a igreja precisa mudar. A igreja precisa conhecer a verdade dos campos missionários. É isso que nós estamos falando aqui. E em missiologia, nós aprendemos sobre essas coisas. Eu vou dar a diferença que existe entre o ensino missiológico, o ensino bíblico missiológico e o ensino bíblico normal. O ensino bíblico normal, aquele que é dado nas escolas dominical, onde as pessoas vão para aprender as qualidades que deve ter um cristão para exercer o seu papel na sociedade, na igreja. Isso é bom, não é mal. Ele está aprendendo a como se tornar um bom cristão. Aqueles ensinamentos que mostram as qualidades. Porém, no ensinamento missiológico, nós não apenas falamos sobre qualidades, mas nós vamos mais profundo para avaliar e sondar os defeitos do trabalho da igreja nos últimos anos, para poder corrigi-lo. Não é alguém que se prepara para ir a uma festa de casamento, de aniversário, para apresentar-se com as suas roupas, digamos, a sua maquiagem, para se mostrar como aparece no meio da multidão. Não. O ensinamento missiológico não é alguém em um ambiente de festa, mas é alguém em uma emergência de um hospital, ou então em um laboratório de análises clínicas, com um exame de fezes na mão, alguém que vai precisar fazer um exame de escarro para ver o que tem, qual é o problema que está impedindo a sua saúde. E é desta forma, cada cristão tem que entender qual é o problema que tem impedido a igreja de conquistar os confins da terra. Qual é o problema que tem feito com que missionários tenham voltado nos últimos anos? Qual é o problema que permite que, com tantos recursos que as igrejas têm hoje, os missionários vivam em condição de pobreza extrema? Qual é o problema? Agora, é claro, quem vive muito bem posicionado no alto de um salário de 300 mil reais por mês, que dá 10 mil por dia, é muito fácil. Vai, te disciplino.
Agora, quando está fora no campo, absorvendo as intempéries de cada momento, quando chega um momento de uma necessidade, que chega uma cobrança para uma conta normal, como um telefone, um aluguel, e a pessoa não tem, como existe na África agora, obreiros precisando de um dinheiro para comprar uma mangueira, para, digamos assim, aguar a planta, algo tão simples, e não tem. E são obreiros do Senhor que estão trabalhando, fazendo a obra, ganhando almas. Por que existe tanta disparidade? Por que existem pastores milionários gastando à vontade, andando em seus jatinhos, e tem missionários em posição de pobreza tremenda? Isso é uma disparidade, porque tudo estão sendo usados ali os recursos da obra de Deus, os recursos que são trazidos ao altar para fazer a obra de Deus, e os heróis desta obra, os missionários que estão fora, doando suas vidas para fazer a obra, estão sendo desprezados. E sempre eu digo, quem é o culpado de tudo isso? O pior culpado são os pastores, são os magnatas do evangelho, são os presidentes de convenções que enricaram com o dinheiro, os valores que cobram. Não. Quem é culpado é a igreja que concorda com tudo isso. Uma vez eu perguntei, vem cá, quem é o pior culpado? É o político corrupto, que na próxima eleição vai estar lá no gabinete com a sua imunidade parlamentar e, de novamente, com as mãos nos valores que seriam para hospitais, para a saúde, como agora aconteceu no Covidão. Quem é o culpado? São eles ou os eleitores que o colocam lá, sabendo que eles vão fazer isso? São os eleitores, sim, porque estão votando em bandidos. Da mesma forma na igreja. Sabe quais são os responsáveis pelas mazelas que têm acontecido na omissão missionária da igreja? Os crentes que estão lá, eles gostam de profetadas, gostam de congressos de missões sem missões, igual pastel de queijo sem queijo. Apenas uma festa, um show. Pense nisso. Raciocine. Porque nós temos que combater contra a oposição, contra os opositores da obra de Deus, até o sangue. Até o sangue. Não pense que vai ser fácil tirar o departamento missionário da igreja da zona do rebaixamento. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Os ladrões, os bandidos que estão operando esse sistema, eles não vão sair de lá fácil. Mas olha, aqui fala, até o sangue, combatendo contra o pecado. Pense nisso, publique isso, compartilhe isso. Que Deus abençoe.